Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão, meus queridos? Espero que todo mundo esteja bem, se prevenindo aí, né? Lavando bem as mãos, álcool em gel, só saindo se for necessário e se sair usando máscara, hein, galera? Lembre-se, quanto mais nós nos prevenirmos contra o coronavírus, mais rápido vamos estar dentro da sala de aula, né? Enquanto isso, eu vou fazer essa videoaulazinha para vocês aqui. Espero que ela ajude um pouco vocês. Tá ok? O tema da nossa videoaula vai ser Revolução Industrial. Quer dizer, aula bem interessante. Antes de começar a falar, lembre-se, esse é o capítulo 5. Temos que fazer a atividade da página 95. Queria lembrar vocês que a aula de semana passada, as revoluções inglesas, também fazem parte desse capítulo 5, tá? Eu dividi ele em duas partes. Tá ok? Para vocês aí. Vai estar no site do Plural atividades desse capítulo. Vai estar os gabaritos, tanto da atividade como dessa página 95. Tá ok? Vai estar a videoaula, vai estar a aula em PowerPoint. Eu vou colocar tudo lá. Caso não tenha acesso, professor, não consegui e tal, entre em contato com a Gabi, que a Gabi vai providenciar para vocês essa aula aí. Tá ok, meus queridos? Então vamos começar lá. Revolução Industrial. Professor Agnello, o que é Revolução Industrial? Como se definiria? Cara, se define de uma maneira muito simples. Revolução Industrial é o período onde o homem passou a ser substituído pela máquina. Ou seja, no meio de produção, se tira o homem e coloca a máquina. E aí eu coloquei, é uma mudança da manufatura, quer dizer, indústria, né? Então são indústrias que fazem tudo à mão, de maneira artesanal, para a maquinofatura, ou seja, a máquina entrar na fábrica para realizar esse processo de industrialização e produção. Queridos, prestem atenção aqui, é a introdução da máquina no meios de produção, ou seja, quem produz os produtos é a máquina. Agnello, isso consolida o quê? Consolida a divisão de trabalho. Agnello, o que é divisão de trabalho? Gente, olha só, não é mais um artesão que vai fazer todas as etapas da produção. A produção vai ser dividida em várias etapas. Vou dar o exemplo do sapateiro. Se fosse uma produção artesanal, o sapateiro cortaria o couro, costuraria o couro, pintaria o couro, colaria o solado, ele colocaria cadastro e vai. Num processo de divisão de trabalho, cada operário vai ter uma parte dessa produção, ou seja, vai ter um grupo de operário que vai cortar o couro, outro grupo de operário que vai tingir esse couro, outro grupo de operário que vai costurar esse couro, outro grupo de operário que vai colar o solado nesse couro, outros vão botar o cadastro, outros vão guardar, outros vão botar nas caixas e aí vai. Então isso é divisão de trabalho. Cada etapa é feita por um grupo. E vai inaugurar também o que a gente vai chamar de capitalismo industrial, ou seja, a produção do lucro vai ser realizado através do comércio de produtos industrializados. Ou seja, a origem comercial não vai ser mais você ir num país pegar os produtos. Vai ser que os produtos vão ser fabricados e levados para ser comercializado. O lucro desse comércio é o que a gente vai chamar de capitalismo industrial. E a pioneira nesse capitalismo industrial foi a Inglaterra, né? Foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, por volta do século XVIII. Na indústria têxtil, né? Ele introduziu a máquina na indústria têxtil. Não sei o que é indústria têxtil. Indústria têxtil, meu querido, é a indústria de tecido. E também introduziu a máquina a vapor. Guilherme, motivos para a introdução do pioneirismo na Inglaterra. Eu botei vários. Claro que eu acho que ainda caberia alguns aqui, mas eu botei na minha visão os principais. Primeiro, uma mão de obra barata e farta, ok? Muito barata e abundância, né? Você tem muita mão de obra. Por que essa mão de obra? Ela vem de origem de uma coisa chamada de política de cercamento. O que é isso, Agnello? Existem os grandes latifundiários. Esse grande latifundiário,
ele toma e anexa na sua terra as terras do pequeno o latifundiário. Eles são expulsos das suas terras. Simplesmente, o cara, meu irmão, tu sai da tua terra, morre tu e tua família. O que a pessoa vai? Sai da terra. Então, o que acontece? Eles são expulsos, precisam trabalhar, então vão para os centros urbanos procurar trabalho. Então, o que é a política de cercamento? As pessoas que são expulsas das suas terras, por grande pressão. Pirataria. Eu botei pirataria, mas o nome não seria muito bem pirataria, né? É o curso, seria aquela pirataria autorizada pelo rei da Inglaterra, eles são os corsários. Então, o que é o corso? É uma pirataria autorizada pelo rei. Então, esses corsários, né, autorizados pelo rei, obteram muitas riquezas no mar e levando para a Inglaterra. Outra coisa, a abundância de carvão, que é o grande fornecedor de energia para as máquinas a vapor, tanto mineral como vegetal. Por sinal, foi um período de grande devastação ambiental na Inglaterra. E as minas de ferro, né, que é a base da produção das máquinas. O puritanismo, que significa o puritanismo? Lembra que os puritanos são os calvinistas e eles dominam o parlamento e dominam o comércio. Lembra-se, por que os comerciantes se tornaram puritanos? Porque dentro da religião calvinista, puritano é a mesma coisa que calvinista, não é pecado a acumulação de dinheiro, ou seja, você ganhar muitos lucros não é pecado. Por sinal, o contrário, é sinal de bênção de Deus, né? Por isso que a galera adentra. Então, quando a galera começa a invadir com essa ideia, começa a se espalhar que lucro não é pecado. Revolução Gloriosa, realmente volta a falar que foi esse parlamento inglês, dominado pelos puritanos, ele toma e começa a controlar o cenário político da Inglaterra. E com isso, eles começam a investir mais pesadamente no processo da Revolução Industrial. A abundância de capital, muita grana, né? Eles tinham dinheiro para investir, e matérias-primas que vêm das colônias, né? Então é a base dos produtos. Por isso que a Inglaterra é pioneira. Como era a sociedade naquele momento? Gente, a sociedade ela era dividida em dois grupos: quem tinha e quem não tinha dinheiro. Né? Olha só, nós temos aqui a burguesia, que eu botei em industriais. Quem é essa burguesia? São os donos das fábricas. São os donos dos meios de produção, ou seja, dono de onde produz esses produtos que vão ser comercializados. Eles são os detentores do capital, eles que detêm a grana, eles que detêm o dinheiro. Mas eu queria que vocês prestassem atenção que a burguesia, nesse momento, ela é diferente da ideia de burguesia da Idade Média, né? Daquela galera que morava nos burgos e vivia do comércio. Não. Burguesia aqui são os donos das fábricas, que estão sempre num processo de conflito com a massa operária. Que elas também podem ser chamadas de proletariado ou trabalhadores, né? Que são quem trabalha nas fábricas, ou seja, quem vende a força de trabalho, física e mental. Então, eles produzem os produtos para os burgueses comercializarem em troca de um salário. E qual é o grande desacordo? O salário da burguesia, né, nunca está de acordo com a quantidade de trabalho exercido pela camada operária. Quer dizer o quê? Que a burguesia explora o operário. E com isso aumentando suas forças de lucro. Então existe sempre esse desacordo entre o dono do meio de produção, que paga os salários baixos, e o operário que trabalha muito em troca desse salário baixo. Tá ok? Aí vai. Como era o cotidiano das fábricas? Gente, baixos salários. Gente, salário muito baixo. Não dava para sustentar sua família. Uma jornada de trabalho de 14 a 18 horas. Gente, você tem noção que é trabalhar 18 horas por dia? É só você pensar que você vai trabalhar de meia-noite sem parar. De meia-noite a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É como se você fosse trabalhar de meia-noite a 8 da noite do dia seguinte. Quer dizer, é muito tempo trabalhado e você vai dormir às 8, chega em casa para poder acordar para trabalhar meia-noite de novo. Então, os 18 horas de jornada diária, gente, é um absurdo. Péssimas condições de trabalho, né? Segurança,
as máquinas não ter proteção, você não ter proteção, luva, capacete, aí vai. Higiene ruim. Gente, você não podia parar nem para ir no banheiro das fábricas. Você às vezes tinha que fazer suas necessidades em pé. Cara, é uma parada surreal isso, né? Mas acontecia. Locais escuros com pouca ventilação, quer dizer, o local escuro você acaba não enxergando muito. E com pouca ventilação, poeira e tudo mais, até propagação de doenças e tudo. Aí vai. A utilização de mulheres e crianças, por que elas eram utilizadas? Porque tu achava que o salário era menor? De mulheres e de crianças ainda eram menores ainda. Quer dizer, muito louco. E isso tudo acompanhado com falta de leis trabalhistas. Gente, não, tu não tinha nada que te protegesse. Tô lá trabalhando, pum, perdi uma mão numa máquina. Cara, tu acha que o cara ia, ai, tadinho, vamos botar ele de lado, aposentar ele? Gente, não tinha aposentadoria, você era substituído no ato. Tu era jogado de qualquer jeito, entendeu? E como isso era bom para os operários? Claro que não. Eles começam a fazer o quê? Uma luta operária. Eu destaquei algumas. Primeiro, o ludismo, liderado por Ned Ludman. Ned Ludman? Babado, babado. Gente, a verdade é que a gente não tem certeza se ele existiu. Essa pessoa, Ned Ludman. Dizem que Ned Ludman, Ned Ludman, ele foi uma pessoa criada para se ganhar a culpa e nunca prender quem é seu líder. Então, esse grupo chamado ludismo, o que eles faziam? Eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Porque eles culpavam as máquinas de todos os problemas da sociedade, né? Poucos trabalhos, salários baixos, e aí tudo eles culpavam. Então eles achavam que destruindo as máquinas, os burgueses, para manter o meio de produção, iam convocar novamente os operários. Esses operários vão começar a criar as associações. O que são essas associações? Vão dar origem aos sindicatos. É o que? Você contribui mensalmente para ajudar quem está passando por necessidade e é associado a esse grupo. Então, eles vão dizer, eu, Agnello, era um associado, tal, pagava por mês, perdi minha mão, sou um acidente de trabalho, me substituí e me demitiram. Até eu conseguir alguma coisa, essa associação fica sustentando a mim e minha família. Correto? Então, o sindicato hoje funciona da mesma forma. Outro movimento foi o cartismo, né? O que foi esse cartismo? Ele foi um movimento chamado Carta do Povo, né? Criado a Carta do Povo, que eram várias reivindicações levadas dos operários ao governo inglês. Preciso falar que ela não foi aceita, né? Aí eu botei algumas aqui. Eu não botei, é verdade, infelizmente, eu não botei as principais, né? Que eram melhoramentos de um salário mínimo, jornada de trabalho menor, mas todos que estão aqui também são bastante importantes. Tá ok? Vamos lá. E outra coisa, as ideologias que começaram a tomar os operários, o comunismo e o anarquismo. Agora, queridos, olha só. Fases da Revolução. A Revolução Industrial, ela ocorre até hoje, né? Mas eu não queria que vocês se prendessem às datas, que essas datas não são exatas. Elas são datas que se aproximam, correto? Então, o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês aprendam as características de cada fase. Com isso, você não tem erro. Exemplo, primeira fase é o período da introdução da máquina, e essa máquina, com qual energia que ela era movida? Energia a vapor. Segunda fase, o melhoramento das comunicações, ou seja, criação de um telégrafo, criação dos telefones. Qual é a energia que era predominante nesse momento? Energia elétrica e energia fóssil. Agnello, o que é energia fóssil? Gente, petróleo, né? A gasolina, o diesel, isso é energias fósseis. E a introdução do aço, né? Da liga de aço, que ela é mais resistente que a de ferro. O aço ele não é encontrado diretamente na natureza, né? Ele é criado a partir de um processo de pressão na liga de ferro. É o chamado processo de Bessemer, né? Que aí é criado, até hoje é criado o aço dessa forma. Terceira fase, que é a introdução da robótica, informática, né? Computador, microchip, da internet, da biotecnologia e da engenharia genética, considerada a terceira fase. E a quarta fase, que eu concordo com essa divisão que está aí,
é a introdução das modernidades atuais. Exemplo, uma automação na produção. O que é isso, gente? Na Revolução Industrial, a máquina precisava de alguém para gerar. A automação é o que? A máquina produzir sem ajuda humana. Um computador controlar essa produção. Nanotecnologia, né? Porque tecnologias bem miudinhas, bem pequenas, neurotecnologia, inteligência artificial. Então, são essas características que vão diferir essas fases da Revolução Industrial. Agora, ideologia, né? A ideologia daquele século XIX, da criação da Revolução Industrial. Existiam teorias que eram teorias que massificavam, né? Massificavam a ideia de que esse sistema liberal era certo e outras que eram contrárias, né? Então, essas ideias liberais são ideias que confirmam o sistema capitalista. Ela é de contrapartida ao controle, né, que combate essas ideias capitalistas e ideias socialistas. Então, liberalismo, doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômicos, políticos, religiosos e intelectual da ingerência das atividades cognitivas do Estado, né, do poder do Estado. Ou seja, é o Estado não intervir, o Estado não mexer, é o Estado não ver nenhum tipo de processo, né, de nenhum tipo de processo de intervenção nessa economia. Alguns pensadores desse liberalismo, né? Primeiro, Adam Smith e John Locke, né, que são iluministas, defende o livre comércio e a liberdade comercial entre as nações, e o John Locke defende a igualdade de todos perante a lei, propriedade privada, e aí vai. David Ricardo, que se eu não me engano, o nome dessa teoria de David Ricardo é da linha férrea. Ele fala que sempre o valor pago ao operário vai ser equivalente ao que ele precisa para sobreviver. Gente, viagem, né? Claro que não. Pelo contrário, o valor é sempre diferenciado, né? Ou o quê? O dono do meio de produção sempre paga menos do que necessita o operário. Thomas Malthus, esse cara é absurdo. Ele fala que o crescimento da população acabaria com o alimento e propôs limitar a assistência aos pobres. Quer dizer, quanto menos você ajudar os pobres, mais os pobres vão se acabar, então não vai ter esse problema de alimentos. Agora, darwinismo social. Pensadores desse darwinismo social é Herbert Spencer, Witt e Grant Summers. Eles acham que isso. O que é o darwinismo social? Pegar as ideias de Charles Darwin, né, da teoria das espécies, do mais forte, sempre subjugar o mais fraco. Ou seja, empresas mais fortes, elas vão vencer, vão estar no mercado e vão conseguir destruir empresas mais fracas. E eles defendem a ideia de que a desigualdade social ela é normal, sempre vai haver. Para quê? Porque vai ter que ser, para eles, sempre tem que haver alguém que explora para esse sistema capitalista dar certo. Gente, é erradíssimo, né? Aí, de contrapartida, nós temos as ideias socialistas e anarquistas. O socialismo dividido em dois. O socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? É algo inalcançável. Ou seja, no socialismo utópico é um tipo de socialismo que nunca vai dar certo, ele nunca vai funcionar. Sabe por que ele nunca vai funcionar? Que para esse socialismo utópico dar certo, a camada burguesa, né, a dona dos meios de produção, tem que diminuir seus lucros para beneficiar um setor geral, que é o setor operário. Eles eram defendidos por vários pensadores, principalmente Fourier, Robert Owen e Saint-Simon. Fourier e Robert Owen estão no livro, tá? Saint-Simon eu acrescentei para vocês. Agora, Fourier defende a ideia do phalanstérios, né, que era um grupo de moradia de 2.000 pessoas, mais ou menos, onde todo mundo vivia de um sistema de cooperativa, porque todo mundo vivia em prol de todo mundo. Isso seriam os phalanstérios. O Robert Owen, que era burguês, ele defendia uma ideia de cooperação entre a burguesia e o proletariado. Ou seja, que cooperação é essa? Para ele, o proletariado produziria muito mais
né, a lucratividade seria bem maior se a burguesia deixasse de receber um grupo de lucros, né? Então, o que ele fazia? Fazia colônias de modelos. O que seria isso? Dentro da fábrica de Robert Owen, os trabalhadores eles tinham vários benefícios, tinham creche, escola, alimentação. Mas ele faliu, né? Porque eu falei, inalcançável. Ele faliu porque ele botando o custo de tudo disso, os produtos dele acabam ficando mais caros que a concorrência que explorava. E Saint-Simon, ele defendia que a igualdade entre os homens fosse um modelo de sociedade, ou seja, que todo mundo se organizasse, burgueses e proletariado, como uma grande família, todo mundo se ajudando entre si para um melhor benefício da sociedade. E nós temos o socialismo científico, que também muita gente chama de marxismo ou comunismo. Gente, não é bem assim. O socialismo científico dá origem ao marxismo, entendeu? E muita gente fala que marxismo e comunismo é a mesma coisa. Eu também até concordo que seja. Socialismo científico é uma. O que é? Foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels. E eles, o que eles fizeram? Eles perceberam que para combater o capitalismo, primeiro eles tinham que o quê? Entender como o capitalismo funciona. Então, eles analisaram o sistema capitalista e criaram uma forma de combater esse sistema capitalista. E essa forma criada por eles é o que a gente vai chamar de comunismo. Gente, marxismo e comunismo, eu também acho que quase é a mesma coisa, tá ok? E onde essas ideias comunistas estão? Estão no documento criado por eles, né, que é o chamado Manifesto Comunista. Qual é a base desse Manifesto Comunista? Para eles, só acabaria a desigualdade social quando a massa trabalhadora, né, o proletariado, fosse tomar o poder, no que a gente chama de ditadura do proletariado. Então, só o proletariado no poder acabaria com toda essa desigualdade social. Tá ok? Lembre-se, comunismo e marxismo é a ideia teórica é a mesma, tá? Agora, professor, agora quem tem a análise marxista dentro de alguma coisa que você faz análise econômica, hein? É diferente, a ideia é diferente. Eu, Agnello, analiso tudo de maneira marxista, ou seja, eu analiso a sociedade de acordo com a economia dela, por isso que eu analiso de maneira marxista, tá? Agora, anarquismo. Anarquismo, ele é um sistema político onde ele defende a ausência do Estado. Ou seja, ele defende a ausência de um poder central que administre toda a sociedade. Para ele, toda a sociedade deveria viver de maneira cooperativada. Todo mundo na sociedade vivendo em prol de todo mundo. Nunca vai dar certo. Galera, nunca vai dar certo. O ser humano ele necessita de um poder que o controle, né? O ser humano tem vários defeitos naturais do homem, ganância, inveja, e aí vai. Então, não tem como a gente viver num sistema cooperativado, porque um tem mais, outro tem menos, quem controlaria essa ideia? Tá, ok? Então, o que é o anarquismo? É uma ausência total de poder do Estado, uma ausência de poder central. Quem são os teóricos desse sistema? Mikhail Bakunin, Joseph Proudhon, que é o fundador, né? Leon Tolstói e Pyotr Kropotkin. Então, esses são os caras que inventaram essas ideias do anarquismo. Tá ok? Meus queridos, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Por favor, mande as dúvidas por e-mail. Tá? O que eu respondo para vocês assim que eu ver o e-mail. Eu respondo sempre. Tá ok? Desejo tudo de bom para você, meus 8º anos. Tudo de bom. Tome cuidado e se previna, tá bom? Forte beijo para vocês. Fui.